Então, essa tabelinha, né, uma tabela clássica aí que eu tenho, onde a gente está vendo, assim, está trabalhando com um rol aí, né, de causas naturais. Então, a gente tem aí 13 causas naturais aí, né. Isso não é só para São Paulo, né, a gente pode ter situações dessas em outras partes do Brasil e do mundo também, tá? E aqui as causas antrópicas, né, parece que são menos, né, na verdade elas são piores, assim, né, porque cada uma delas pode destrinchar um monte, né. Então, a gente reuniu, né, dentro, né, dessas causas todas, né, muitas delas destrincham, né, como essa, por exemplo, né, de urbanização da orla, onde a gente tem um monte de causas aqui, né, ligadas a a esse grupo de urbanização da orla, né. Então, destruição de dunas, impermeabilização de terraços marinhos, ocupação da pós-praia, enfim, né. Aí, a mesma coisa com implantação de estruturas, né, rígidas, né, aquelas famosas obras de contenção, de proteção costeira, que não protegem nada, né, tá? E, enfim, e por aí vai, tá? Então, eu vou dar uma lidinha em cada uma e depois eu vou separar algumas para poder mostrar melhor, né, como é que essas causas acontecem, né? Bom, então a questão de dinâmica de circulação costeira, a gente já viu um pouquinho, né, sobre as células de deriva litorânea, então a gente vai, nós vimos inclusive, lembra que eu mostrei lá na praia de Maresias, né, uma questão lá, né, relacionada com aquele embaiamento formado por quem? Formado por corrente de retorno, né, tá? Então, por exemplo, era um caso, né, que a gente poderia exemplificar, né? A gente também tem casos ligados com centros de divergência de células de deriva litorânea, que também determinam focos estáveis aí de erosão, né? Quando eu falei para vocês da deriva litorânea, nas áreas onde a gente tem o início de uma célula, né? Então, se eu tenho duas células se formando no mesmo lugar, elas acabam promovendo erosão mais intensificada, tá? Bom, a questão da morfodinâmica praial, a gente vai ver que tem praias com cada tipo morfodinâmico, por conta da sua mobilidade, né? Se a praia é mais móvel, se a praia é menos móvel, né? Com o tempo, né? A gente também pode ter influência, né? Claro que não como um único fator, né? Aliás, é importante lembrar que a erosão costeira ela é multicausal, né? Então, assim, ela não é só um fator. Ela pode ter um fator predominante, mas ela é multicausal. A gente já viu que é a elevação do nível do mar, né, tanto de curto período, que é no caso lá da sobreelevação, de ressaca tal, né, quanto de longo período, então, que é aqui o bloco, né, estão relacionadas, então, são causas naturais, mas então elas estão aí, estão direto, o nível do mar está subindo de qualquer forma, né, as ressacas ocorrem, as sobreelevações ocorrem, né, as marés meteorológicas ocorrem, então, assim, a gente tem causas que estão o tempo todo aí, né? Como, por exemplo, a elevação atual do nível do mar, por conta de mudança climática. Tá? Então, é uma causa que está de pano de fundo de tudo, né? Tá? Só que aí a gente vai ter outras causas também, que podem estar no rol das antrópicas e no rol dessas naturais aqui. Né? Então, voltando para a questão da morfodinâmica praial, né? Então, a gente tem praias que são mais móveis, né? Que são as intermediárias, são as praias que mudam muito mais frequentemente do que as reflexivas e as dissipativas, né? Então, elas são mais instáveis do ponto de vista de processos, né? Tá? Isso também por conta de onda, né? Por conta da atuação de ondas, claro, né? Muito por conta da atuação de ondas e como que vai estar essa dinâmica de circulação costeira aí, né? Depois a gente tem um outro grupo aqui que seria aporte de sedimentos naturalmente ineficiente. Tem praias que perderam, que assim, ao longo do tempo, por processos naturais ou até antrópicos, né? Elas perderam alguns aportes de sedimento, né? Por exemplo, aquele caso que eu falei lá da praia, lá da Barra Seca, em Ubatuba, que com a construção da BR, perdeu um principal aporte de sedimento, que era por conta da construção da estrada, né? Por conta do regime lá, simplesmente desequilibrou, vamos dizer assim, o regime, né, de hídrico, né, de transporte, de deposição de sedimento nessa praia, né, por conta de fecharem simplesmente a drenagem, né, e colocaram essa drenagem para outro canto.
tá? Isso acontece muito, né? Isso aconteceu na Barra Seca, acontece na Praia do Estaleiro, lá também, lá na Baía de Botumirim, enfim, né? Então, muitas praias a gente pode ter esse tipo de coisa. Ah, mas é isso que você está me falando, a causa do processo antrópica. Tudo bem, só que o processo em si, né, ele acaba sendo natural, porque perde uma fonte de sedimento, né? Da mesma forma, pode, de repente, perder outras fontes naturais de sedimento também, tá? Naturalmente, aí ou então é da história mesmo dessa área, de determinada área, de não ter muito aporte de sedimentos, principalmente fluviais, né? Bom, lembrando que em situação de elevação do nível do mar, para uma praia, né? Como vocês já viram pela manhã, o que acontece, né? Que o perfil tende a migrar para dentro, né, do continente e tal. Principalmente se eu tenho um muro atrás desse perfil, né, eu perco uma importante fonte de sedimento, que é, por exemplo, duna, enfim, ou mesmo a planície costeira que está ali, os depósitos marinhos antigos da planície costeira que estão ali atrás dessa praia, né? Tá? Vocês viram algumas imagens que eu mostrei isso, né? Então, se, por exemplo, bom, o nível do mar está subindo, e se eu não tenho um rio, né, que possa fornecer sedimento para essa praia, e eu tenho um muro atrás dessa praia, então, veja, ela fica seriamente comprometida com relação ao aporte de sedimento, tá? E o balanço sedimentar vai indo para o espaço, né? Bom, presença de irregularidades na linha de costa, que às vezes jogam, vamos dizer assim, transporte costeiro, isso é o que eu vou mostrar melhor, né, para vocês como é que funciona, e também a presença de mole hidráulico, isso aí é melhor eu mostrar como funciona, né. Presença de amplas zonas de transporte ou bypass de sedimentos, né, então isso acontece em algumas praias, principalmente, uma das praias, assim, que eu me recordo que isso acontece muito, é a praia de Itanhaém, né? E a praia de Itanhaém, ela é uma zona dessas de transporte, de bypass mesmo de sedimentos, né? Então o sedimento entra, mas o sedimento sai, então ele não fica muito retido ali, né? E isso faz parte de uma situação natural dessa praia, tá? Armadilhas de sedimento, né, como desembocaduras fluviais, lagunares, tal, migração, né, de barras de desembocadura, enfim, a presença de ilhas, parcéis, enfim, tudo isso, depois eu vou mostrar alguns exemplos aqui. A questão de inversões repentinas, né, de deriva litorânea, né, causada aí por fenômenos climáticos meteorológicos. Então, isso daqui a gente vai ver um bom exemplo disso, é a questão de rotação praial de praias, eu vou mostrar também isso aqui, tá? E essas inversões, elas acabam acontecendo com eventos extremos, né? Depois o bloco, né, de elevações do nível do mar de curto período, como a gente já falou, né, dos eventos aí intensos, extremos, aquela causada, né, por mudança climática, por aquecimento global, e também efeitos, né, secundários disso aqui, né, que, por exemplo, a regra de Brum, depois eu vou mostrar para vocês o que acontece aqui, né, é aquele efeito mesmo, de saída do sedimento da praia e ida do sedimento para o largo, né, que ele fica retido embaixo. Então, eu vou mostrar um exemplo como isso acontece. Bom, do que acontece na nossa costa, né? Depois a questão da evolução quaternária da planície costeira, eu tenho, assim, planícies costeiras que, na verdade, já tem um balanço sedimentar negativo de longo prazo, então, desde a sua evolução, ela sempre teve balanço negativo, né? Isso muito associado, então, com a dinâmica de circulação costeira, que estava ali, nos momentos em que aquela planície foi formada, né? Depois aí, claro, bom, tem a questão de fatores tectônicos, que não é o nosso caso, né? E a questão de balanço sedimentar negativo mesmo, por uma série de vários processos sedimentares aí, ou vários dessas causas aí, tá? Não necessariamente uma, mas um conjunto maior delas, né? Bem, e aqui o rol das antrópicas, né? Então, a urbanização da orla, problemas que vários de vocês já apontaram aí, né? Cada urbanização, ela acaba, enfim, tendo vamos dizer assim, malefícios, né? Principalmente quando essa urbanização é feita em cima de duna, em cima de praia, enfim, tá? E claro, ela já acaba com um estoque de sedimento para a praia, que, por exemplo, as dunas ou mesmo terraços marinhos. Então,
a gente vê que isso quando ela não vai para cima da praia, né? Quando, além de estar em cima da planície costeira, ela também invade a praia, né? Isso muitas vezes ocorre também, tá? Bom, a questão de implantação de estruturas rígidas ou flexíveis, paralelas ou transversais à linha de costa, a gente vai dar alguns exemplos depois, né? Melhor vocês verem. Armadilhas de sedimentos, também é melhor vocês verem como que isso ocorre, né? Sedimentos que são por conta dessas estruturas, assim como na parte natural aqui, né? Na causa 6 aqui, a gente tem armadilha de sedimento natural, a gente vai ter armadilha de sedimento artificial, na verdade provocada por irregularidades antrópicas na linha de costa, né? Tá? A questão de retirada de areia de praia, tanto mineração quanto limpeza pública, mineração entre aspas, né? Como limpeza pública, né? Que tem muita gente que já tirou muita areia de praia, não só para limpeza pública, mas como atitude mesmo de remoção de areia, e inclusive antigamente se fazia muito isso, né? Se rebaixava a parte de areia da mureta, que é para impedir a mureta de avançar para os jardins, para as calçadas, etc., né? Isso até a década de 90, era um procedimento natural, né? E também gente que vai lá, tira areia de praia para aterrar, como a gente viu muito isso na década de 80 também, para aterrar ruas mesmo, né? Principalmente quando inventaram os bloquetes, né? Aqueles bloquetes sextavados, né? Parece que foi no Guarujá, inclusive, que foi inventada essa história, e aí começaram a simplesmente calçar, né, ruas, enfim, e aí botavam uma base de areia de praia em cima os bloquetes, né, é assim. Bem, depois a questão de extração de areias, né, de dragagens, né, de areias fluviais, estuarinas, e mesmo na plataforma continental, né, ou mesmo na parte, enfim, do perfil submerso das praias, e aí corre muito perigo essa questão, né? Conversão de terrenos naturais, né, em urbanizados, certo? Então, mudanças na rede de drenagem, no aporte de sedimento, né? Tanto lá dentro da planície costeira, quanto na própria orla, né? A gente tem exemplos aí de algumas áreas, né, onde simplesmente terrenos naturais foram urbanizados para cima do mar, inclusive, né? Tá? Tipo, né? A gente tem alguns exemplos. São Sebastião, por exemplo, enfim, Dubai, né? A gente já sabe, né? Bom, e depois o balanço sedimentar negativo por muitas intervenções antrópicas, tá? Então vamos passar alguns exemplos para vocês entenderem melhor algumas dessas causas, né? Então a questão da dinâmica de circulação costeira, eu já mostrei uma figurinha parecida para vocês, né? No comecinho, quando a gente falou de transporte costeiro, a corrente deriva litorânea. Então, aqui um exemplo, né? Como é que ela funciona, como eu falei para vocês, né? Então, a gente tem uma célula. Então, isso, né, acontece bastante quando a gente tem zonas, né, onde fica muito tempo, por muito tempo, ou pela maior parte do tempo, por conta da circulação, de como as ondas entram, né, nessa praia, né, a maior parte do tempo, ou principalmente nos eventos intensos, né, de ressacas e sobrelevações, onde a gente tem uma zona de divergência de células de deriva, né? Então, onde uma corrente começa, ela erode, né? Onde ela termina, ela deposita. Então, né, eu falei isso para vocês também no começo de manhã. Então, aí, quando a gente tem uma situação dessa, com duas células se formando, né, no mesmo local, você acaba concentrando a erosão nesse local, tá? Então, essa concentração de erosão nesse local acaba determinando um processo erosivo de mais longo tempo, tá? Bem, então eu vou dar um exemplo, né, de um estudo que a gente fez em Santos. Enfim, tudo isso que vocês veem aqui são perfis de monitoramento praial. Isso aqui foi um estudo que a gente fez entre janeiro de 2010 e fevereiro de 2014, foi justamente por conta das obras de dragagem, de aprofundamento do Porto de Santos, né? Então, aqui a gente está, isso que vocês veem aqui, a gente está nessa área aqui, a Baía de Santos, né? Aqui Guarujá, Santos, São Vicente, e aí a gente estudou, né, na verdade a gente estudou todo esse trecho aqui, todas essas praias aqui, né, do Itararé até Santos toda, e aqui uma prainha que é a Prainha do Góis, né, e nessa época, então, a gente fez esse monitoramento e começou a identificar, né, por que a praia é assim, né, então a gente olha, por exemplo, essa imagem, né, essa fotografia aérea, e aí essa fotografia aérea mostra o que pra gente, né, aqui é o emissário, né, só para vocês terem uma ideia. Então, mostra o que para a gente? Que é a praia de Santos,
Aqui são os canais de drenagem, né? Canal 1, tal, até o 6, tá? E a gente vê uma praia muito larga aqui nesse trecho, né? Uma praia bastante deposicional. Então, um exemplo aqui desse perfil Santos 10, né? Que era o perfil 10 nosso, né? E aí uma das áreas mais, na verdade, dos trechos mais largos dessa praia, que fica justamente entre o canal 2 e o canal 3, tá? E esse trecho a gente tem ali no Boqueirão, né? Então, assim, esse trecho a gente tem uma praia mais larga, né? A praia é muito larga. Então, olha o tamanho dessa pós-praia, né? O estiranço está lá, as pessoas estão lá na frente, né? E essa imagem foi tirada em janeiro, então vejam, eu estou em plenas férias de janeiro, né? Tá? Então, olha o tamanho, ninguém fica nesse pedaço da pós-praia. Então, é uma praia muito larga mesmo, né? E a gente, além de estar no perfil de verão, né? E a gente vai também, né, para um outro extremo, nesta época, né, essa foto foi tirada em 2014, nessa época, você já vem um enrocamento aqui, né? Esse enrocamento ele foi feito por conta de uma ressaca muito forte que aconteceu em 2011, né, e que detonou aqui um pedaço da mureta, não era nem essa daqui, essa mureta ela não tinha aqui, ela era simplesmente um murinho baixo, não tinha balaustrada, né, que o pessoal chama, e aí nessa época esse anteparo aqui de blocos, na verdade, esse enrocamento, ele parava lá atrás, e eles incumpridaram isso, mesmo a revelia, né, mesmo a gente falando para não fazer isso, e simplesmente comeram o que poderia ter de pós-praia ainda, né? 4 metros, que era a largura média da pós-praia que eu tinha nesse trecho aí. Mas, muito que bem, né? A gente já sabia que isso ia erodir, né? E que ia continuar a erosão como já vinha vindo, né? Lembrando também que a prefeitura sempre colocou areia aqui para diminuir esse impacto, né? Como eu falei para vocês de manhã, a ponta da praia é um trecho que tem uma erosão crônica desde do final da década de 30, quando a avenida foi construída em cima da praia, porque ela foi construída em cima da praia, né? Muito bem. E daí para frente só foi piorando. Então, no perfil, então eu chamo a atenção, né, do perfil 10 e do perfil 23, né, que é o extremo, né, e a gente vê como claramente a largura da praia vem diminuindo, né, nesse sentido, tá? Muito pior aqui nesse trecho, né, e principalmente aqui perto do canal 5 e tal, mas enfim, do canal 4 para cá a gente tem um comportamento bem diferente do que o do canal 4 para oeste, né? Isso, claro, tem a ver com toda a dinâmica de circulação costeira aqui nessa praia, né? Como é que se processa isso? Também existe, né? Bom, esses canais são canais de drenagem que, como vocês veem, eles cruzam, né, toda a faixa de areia, são canais artificiais, né, são os famosos canais Saturnino de Brito, e eles estão aí, né, desde o século XIX, enfim, era para realmente sanear a cidade, e aí eles têm um papel, né, de interrupção das células de deriva litorânea. Então, eles modificaram as células de deriva litorânea, ou a deriva, o transporte costeiro ao longo dessa praia, né? Lembrando que a gente tem um transporte principal nesse sentido, tá? O canal está aqui, né? O canal do estuário está aqui, né? Desembocadura de Santos, né? Do canal do Porto. Então, ele vem, tá? Então, assim, eu tenho correntes que, por conta de onda e tal, eu tenho um transporte predominante nesse sentido. Só que essa célula, ela não é contínua, porque ela vai fazendo um monte de modificação ao longo dos canais. Então, isso complicou bastante, né, o nosso estudo. E é por isso que a gente colocou perfis de monitoramento ao lado de cada canal, para poder sentir como é que isso estava se comportando ao longo do tempo, tá? Então, assim, uma explicação para vocês entenderem o que eu vou falar agora, né? Lá no meu mestrado, no meu doutorado, eu desenvolvi isso que vocês estão vendo aqui, eu desenvolvi um método, voltando um pouquinho aqui para trás, um método de identificação de células de deriva litorânea, tá? Na praia, né? Onde eu uso, enfim, alguns parâmetros, eu uso parâmetros granulométricos, diâmetro médio, grau de seleção, a curtose como nível de energia, indicador de nível de energia, são parâmetros texturais, aí, granulométricos do sedimento. E também que tem a ver muito com o tipo da granulometria, como é que a granulometria do sedimento se comporta. E também a inclinação da praia lá embaixo, no Baixo Estirância, e a largura da praia total, né? Sendo que essa amostra aqui é a amostra que eu tiro lá no Baixo Estirância, né? Ou seja, o que ela vai me caracterizar aqui? O comportamento da célula de deriva praial,
que na verdade tem o mesmo sentido da deriva litorânea. Lembra que eu falei, né, que na praia ela ocorre, né, em zigue-zague e tal, mas ela tem o mesmo sentido de transporte da deriva litorânea. Então eu comparo um perfil com o outro e vou vendo se ele se comporta como como, enfim, uma fonte do sedimento do perfil vizinho, né? Ou ele está em transporte, ou ele é deposição com relação ao perfil vizinho, tá? Então é mais ou menos assim que funciona esse método, tá? Então o que a gente faz? Então aí eu peguei, fiz enfim, continuando lá em Santos, né? Em termos de largura, qual que é o padrão histórico da largura dessa praia, né? Aqui embaixo, o padrão que a gente foi medindo de largura, mas essa largura, eu estou falando de largura da pós-praia, tá? Eu não estou trabalhando com estirância, eu só estou trabalhando com a parte seca da praia, porque é a parte que eu olho aqui, é a parte que eu consigo ver nas fotografias aéreas, imagens de satélite com segurança, né? Então, vejam, só de olhar isso aqui, a gente vê, ó, lembra lá o perfil 10? Né, um perfil bastante deposicional, aquele muito largo, né? Também tem o perfil Santos, o 7, né? Então, assim, eu tenho, a partir do canal 4 para leste, eu tenho perfis muito erosivos. E do canal 4 para oeste, como eu mostrei para vocês naquela imagem, né? Eu tenho perfis mais construtivos. E só que eles, né, eu tenho um comportamento que oscila, né? Por que esse aqui é mais largo? Por que essa parte é mais larga, essa aqui é mais estreita? Enfim, por que é isso, né? Por que aqui é muito largo e aqui é mais estreitinho, né? Por que eu tenho essa erosão toda, que eu já expliquei para vocês, mas aqui eu tenho o canal 6, enfim, o canal 5. Por que isso está assim? Por que essa praia tem esse comportamento, né? Então, estudando, eu apliquei o método aí das células de deriva litorânea, né? Tá? E aí eu fui fazer uma análise histórica disso, desde 1962. Né? Então, aqui a gente tem fotos 62, 72, 87, 94, 2000 e 2009. Parei em 2009 porque eu comecei a fazer monitoramento em 2010, então eu estou tentando ver como é que essa praia se comportava antes, então é muito importante. Então, o que vocês estão vendo, eu projetei todos os meus perfis, né, os meus 20 perfis aí de monitoramento, né? Ele começa lá no emissário com o perfil Santos 3, né? Então, eu coloquei esses perfis em todas as imagens que eu analisei, né? E fui vendo o comportamento da largura da praia, né? Nesse tempo todo, tá? É claro que tem imagens que foram tiradas, enfim, numa situação pós-ressaca, enfim, tem vários tipos de comportamento aí, né? Tá? Mas eu pego uma praia, né, em 2010 que está nisso aqui, que está nessa situação, porque 2009 foi um ano com muita ressaca também, então eu pego uma praia assim, tá? E sempre, o que a gente vê aqui claramente, né? Se eu pego 62 está por aqui, né? 1962 é o azulzinho. Depois eu vou pegar praias mais largas, enfim, 94, a praia estava bem legal, mas isso aqui foi de março de 94, então provavelmente foi o ano anterior, foi um ano que não teve ressaca, estava bem, a praia estava bem, né? Então todo esse trecho até estava bem largo, né? Bem diferente lá do outro lado, mas enfim, tá? O que a gente pega é isso aqui, e com um comportamento muito semelhante ao que eu vinha vindo nas últimas décadas, bom, nas últimas, né, principalmente aqui, nessa última década aqui, tá? E aí vamos lá, ver a gente aplicando, né, o teste lá, né, o método, né, das células de deriva litorânea. Isso aqui não vou entrar em detalhes, claro, que é a matriz que a gente usa, né? E a gente já consegue identificar o processo resultante, né? Qual o processo resultante dessa praia aqui, né, do Santos 3, lá numa campanha, na 25ª campanha lá de monitoramento. A gente fazia monitoramento mensal, tá? Bom, então vamos lá. Então eu tenho lá que essa praia lá naquele momento lá, esse perfil lá perto do emissário se comportou como erosão, erosivo, tal. Depois, então, desenvolvendo uma célula, o próximo, lá no perfil Santos 7, era um perfil, que é aquele perfil largo, né, também, ele estava em deposição, né? Desse outro lado aqui, eu tinha, vamos lá, eu tinha uma outra, então eu tenho aqui uma junção de duas células aqui, vindo para esse perfil 7, marcando esse processo deposicional, né? Aqui nesse outro perfil, que é o perfil 9, tá? O perfil 10 nesse dia estava erosivo, tá? Então, isso acontece, né? O que a gente tem que ver é o que acontece na maior parte do tempo, tá? Enfim,
né? Vamos lá, ó, o perfil Santos 23 nesse dia estava deposicional. Então vamos ver o que acontece, o que aconteceu nesse tempo todo de monitoramento, né? Então 2010, todas as campanhas, aí a gente vai falar de janeiro até dezembro, de janeiro até dezembro, enfim, 2013 e até 2012 a gente não fez, né? Porque não, enfim, estava numa fase de entre projetos, tal, então o Porto não fez esse monitoramento, né? Não quis que a gente fizesse o monitoramento, não podia fazer, conta de recurso. E aí, 2013 a gente volta e até 2014. Então, assim, o que vocês estão vendo em vermelho é o comportamento predominante de cada um desses perfis aqui de monitoramento, né? Em cada um desses anos aí, né? E no final, aqui a gente tem a espacialização das células de deriva litorânea. Então, vejam como esse comportamento é complicado, muito influenciado por canais, né? Pelos canais aqui de drenagem também, tá? Bem, e aí no final, o resultado, né? Então, o que a gente percebeu? De novo, a nosso mapinha, né, original lá, a partir do perfil do canal 4, tá? Aquele o trecho que é mais deposicional e o trecho mais erosivo. O que a gente nota aqui? Que nesse lado aqui, né, a gente tem a maior parte, exceto o perfil Santos 3 e o Santos 6, né, a maior parte deles fica o tempo todo, tanto em processo de deposição, né, a gente tem mais processos deposicionais e de transporte do que erosivo. E desse lado já não, a gente tem concentração de vários desses perfis, são perfis mais erosivos, né? Como o Santos 23, o 5, que é perto ali, né? Perto do canal 5 ali, que é o Santos 19, né? São sempre os perfis muito erosivos dessa praia, né? E que a gente tem o comportamento o tempo todo erosivo, né? O Santos 16, o 19, o 23, né? Tá? E aqueles que são mais construtivos, muito por conta do canal também, lembrando que esse canal 6, por conta dele adentrar a zona de surf, né? O canal 6 aqui, por exemplo, vou mostrar. O canal 6, ele adentra a zona de surf, ele é comprido, adentra a zona de surf, então ele bloqueia, né, a deriva litorânea e ele acaba concentrando maior deposição aqui mesmo, desse lado. Aliás, se não fosse o canal 6, a erosão já tinha comido tudo isso aí, né? Tá? Que nem na ponta da praia. Tá? Então, assim, mostrei um trabalho que a gente fez, né, para mostrar como é importante essa dinâmica, né, de deriva litorânea, né, de células de deriva litorânea ao longo de uma praia, né? Tá? A questão, isso aqui eu já expliquei para vocês, né? A questão das correntes de retorno, né? Relacionadas com os embaiamentos, né? Lá em Maresias, eu mostrei isso para vocês de manhã, só estou repetindo o slide para vocês poderem colocar isso, né, como uma dinâmica de erosão, né, como uma causa de erosão.